Fala pessoal, muito bom dia. Vamos para mais um dia de warm-up de mercado aqui comigo. Aquele nosso bate-papo matinal aí que a gente já está habituado a fazer todos os dias, né? Onde a gente dá uma passada aí nos principais ativos e faz os principais comentários aqui do que aconteceu no mercado aí, para tentar orientar vocês aí no seu dia de trade para que seja da melhor forma possível. Bom, o que a gente teve aí de ontem para hoje? Tivemos divulgação de resultado aqui de Alphabet, né, que é Google, tá? E AMD, tá? Então a gente vai dar uma passada já ali daqui a pouco para dar uma olhada. Vamos dar uma passada para ver o resultado aqui no próprio TradingView, que teve uma movimentação aí que o resultado não veio bom, então gerando aí um pessimismo aí um pouquinho de pessimismo no Nasdaq, tá? E nos demais índices de tecnologia americanos, tá? O que a gente tem de cenário para hoje? Ontem, tá? Ontem o mercado vinha se recuperando bastante com as notícias referentes às tarifas lá, né, impostas pelos Estados Unidos, em México, Canadá e China. Então tivemos um problema com o México e com o Canadá equacionado, tá? Uma solução caseira, onde as tarifas minimamente foram postergadas, o mercado começou a reagir muito bem. E daí tinha-se uma expectativa de que também fosse haver uma conversa entre o Trump e o Xi Jinping, no sentido de tentar resolver esse problema das tarifas. A conversa não aconteceu e por volta, vou dar uma olhada aqui, para dar a informação certinha, por volta das 14 horas, tá, foi divulgado que não haveria mais aquela conversa entre o Xi Jinping e o Trump. E aí vocês vejam que foi exatamente essa barra grande aqui, ó. Então o mercado ficou aparentemente chateado em não ter a conversa dos dois e devolveu uma parte do que já tinha crescido e depois voltou, né? Ele voltou a marcar o mesmo topo aqui, fazendo um padrão de topo duplo aqui próximo ao seu fechamento às 18 horas. E de lá para cá, com a divulgação dos resultados e tudo, de AMD e de Google, que a gente já vai olhar, ele deu uma descida. Tá? Então, para hoje, o que a gente tem de expectativas aí? Vamos dar uma olhada que o calendário está cheio. Tá? Hoje tem bastante coisa aí no calendário. ADP Employment Change, que é como se fosse uma prévia do payroll, que vem na sexta-feira. Tá? Então, bastante importante essa divulgação. Tem balança comercial aqui de Canadá, de Estados Unidos também, que também vai causar bastante burburinho daí. Às 11, tá? Tem um dirigente do Banco Central Europeu que vai falar. Às 11 também, dirigente do Fed falando, tá? E aí vem os PMIs. A gente tem PMIs do Canadá, às 11h30, e dos Estados Unidos, às 11h45. Daí depois vem alguns outros índices aqui, PMI de serviços também, final, saindo ao meio-dia. Meio-dia e meio tem alguns outros indicadores aqui, tá? Do mercado americano, de petróleo e tudo mais, tá? Gasolina e tal. Também pode ser que tenha algumas incertezas. Ou seja, até meio-dia a gente deve ter a volta do dia, até meio-dia e meio aí, tá? É onde a gente vai ter mais ou menos os indicadores a serem divulgados, que vão nos orientar o resto do dia, muito provavelmente. Isso se não vier alguma notícia bombástica aí, né, que possa também trazer uma volatilidade repentina em algum ativo. Tá? Gostaria de falar também que ontem no petróleo, a gente vai dar uma olhada no petróleo, mas ontem no petróleo teve, já começam a ter conversas, né, entre o Trump no sentido de resolver o problema do Irã. Tá? E isso está afetando diretamente o comportamento do petróleo no gráfico. Tá? Então é bom se atentar a essas notícias. Aqui não é um canal de notícias, tá? A gente tenta falar de gráfico o maior tempo possível, mas a notícia sempre impacta um pouquinho no gráfico. A gente olhando o gráfico, a notícia já está precificada e a gente segue com a análise técnica tradicional. Mas é sempre importante estar de olho no que está acontecendo, e tem uma movimentação já do Trump no sentido de interferir, né, tentar resolver alguma questão referente lá com o Irã, tá? O que impacta diretamente o preço do petróleo. Vamos dar uma passada nos ativos asiáticos, tá? A gente viu ontem aqui, o pessoal pegou essa venda aqui, tá? Foi uma venda bacana aqui no HK50. O HK50 abriu forte na queda, deu uma pancada para baixo, fez uma voltinha, ainda deu uma outra oportunidade de venda aqui, tá? Finalizando tarde, finalizando às 2h45, é verdade, mas aqui
só na abertura das 10h30 até às 23 horas, já garantiu aí o feijão com arroz de muita gente. Tá? A gente realmente vê que nos 60 minutos a gente estava numa região de topo, começou a deixar candles de fraqueza durante o dia ainda, tá? E depois na abertura não foi diferente, um baita candle aqui de força, logo na abertura nos 60 minutos, aí jogando o HK lá para baixo. Tá? E aí, obviamente, que os índices chineses acompanham. Tá? Vamos dar uma olhada no JPN também. JPN, dá para ver que ele vinha trabalhando dentro de um range aqui, ó, pelo 15 minutos. Isso aqui é uma coisa legal, pessoal. Às vezes vocês aumentarem um pouquinho o tempo gráfico. Tá? Eu gosto de trabalhar, eu opero pelo 5, tá? Mas eu gosto de estar sempre olhando os tempos gráficos um pouquinho maiores, porque as formações ficam mais claras, às vezes, nos tempos maiores, e formações fortes. Tá? Então tá claro que no 15 minutos que tem uma formação de um range, tá? Ele faz uma intenção de romper para cima, mas a gente tinha uma região de resistência aqui, e ela é rejeitada com um engolfo de baixa, confirmado pelo candle seguinte, derrubando o JPN, tá? Às 23h15 para o nível aproximadamente aqui de 38,673. Então, venda linda, 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 que está perdendo média, venda linda, confluente com o 60 minutos, que se você olha os 60 minutos, é exatamente a rejeição da média de 80. Cada toque desse aqui na média de 80 está expressado lá no 15 minutos como um topinho, tá? E que veio a ser rejeitado e jogou o preço lá para baixo para uma região de fundo anterior. Tá? Linda venda do JPY aí para quem tiver pego. Falando de dólar segue numa tendência de queda, tá? Caiu bastante aí na madruga, tá? Daqui para frente, ó, já é o dia de hoje. Ele fez uma rejeição aqui na média de 80 do 15 minutos e desceu. Tá? Então, dólar para baixo, dólar fraco aí, o que obviamente vai gerar as suas consequências nos pares. A gente já vai lá nos pares, lá para cima, já vamos olhar lá os pares. Tá? Europa, como é que tá? O GER está andando bem, tá? Andando muito bem. Chegou a dar uma caída aí de madrugada, mas agora já vai andando bem, se recuperando. Possível rompimento de pivô de alta aqui nos 60 minutos, tá? Que joga esse preço lá para cima. Tá? Eu não vou nem colocar alvos aqui agora, mas vocês já sabem pegar. A gente tanto pode colocar alvos mais longos aqui nos 60 minutos, pegando daqui para cá, que daria uns alvos bem grandes, mas eu gostaria de ser mais modesto, pegar esse pivôzinho aqui, ó, e a gente teria alguns alvos aí do GER para hoje, tá? Como um alvo final aí na faixa de 21,746, tá? Isso seria o terceiro alvo de fibra desse pivôzinho de alta aqui que ele está querendo romper no gráfico de 1 hora. Se romper, ele abre a possibilidade de vir nesses alvos 21,608, 21,669, fechando a operação no 21,746. Tá? Vou deixar na tela, depois a gente dá uma olhada. Demais índices da Europa. O FTSE andando bem também, tá? Fez lateralização aí a noite inteira, mas pelo gráfico de 15 minutos, tá? O gráfico de menor tempo, a gente vê que essa lateralização dos 60 chegou a dar umas boas entradinhas aqui que já teria pago algum rendimento aí para a galera do day trade. Tá? Então, a tendência momentânea é de alta, porém com cuidado, que a gente já viu 60 minutos aqui em uma região de topo anterior chegando com o estocástico já esgotado, o estocástico já mostrando aqui uma posição de sobrecompra. Tá? Então, a qualquer momento pode haver um recuo, que pode ser o quê? Pode ser a formação de um pullback com a ativação de um pivôzinho de alta para isso aqui para cima, e a gente minimamente tenta fechar esse gap aqui no FTSE. Tá? O GER eu já mostrei, tá? Eurostoxx já foi bem mais do que o FTSE, ó, tá vendo? Também já fechou o gap anterior. Tá? Esse gap aqui é aquele gap que a gente comentou há 2 dias atrás, que praticamente todos os ativos abriram ou com gap para baixo ou com gap para cima. Tá? A gente tinha o índice aqui abrindo com gap para baixo, ele vem se recuperando, vem mostrando aqui a sua força, já passando para cima das médias e mostrando posição de compra, tá? Posição compradora, fazendo um halt aqui na média de 20, né? Que nada mais é do que o rompimento, depois o retorno respeitando a média de 20 e voltando a subir. O rompimento dessa região de máximas aqui também ativa um pivôzinho, que a gente pode até deixar traçado aqui os alvos, tá? Seria assim, ó.
projeção alternada, então eu teria alvos do pivô aí, como esse daqui é maior, né, ficou maior aqui a pernada de impulso, tá? Eu acho que 5331 já é um alvo muito bom da gente realizar. Por quê? Porque a gente tem uma região de topo anterior aqui, ó, uma alta, né, forte aqui, que na verdade é uma máxima do mês anterior. É importante se ligar nisso, não só nos alvos, porque a gente vai pensar nas confluências. Então eu tenho uma máxima do mês anterior aqui, tá? Essa região aqui vai ser uma região de resistência. Então, por mais que você queira trazer a tua operação até aqui, pensa bem se quando ela bater aqui não vale a pena você fazer uma parcial, pelo menos. Tá? Faz uma parcial, traz o resto da posição para uma posição de conforto, né, que você pelo menos não perca mais, ou fique na operação como um todo, você fique num ganho, e deixa um resquício aqui do teu lote para tentar pegar alvos maiores aí, tendo terceiro alvo de FIBA aqui em 5, 3, 8, 9 e 30. Isso nos 60 minutos, por se tratar de 60 minutos, não podemos achar que a gente vai bater os 5.389 hoje, né? Provavelmente não vai bater, mas a gente tem alguns alvos aí desse pivô do 60 aqui que deve ser rompido aí, a gente vai atuar com cuidado. Enquanto o 60 tiver com as suas médias alinhadas em compra, no 15 eu vou pensar em quê? Eu vou pensar em compra, tá? Sempre dessa forma, respeitando o gráfico maior, tá? No gráfico menor. Pode vender no 15? Pode, mas você tem que ter consciência dos riscos de você estar fazendo uma operação contra a tendência do gráfico maior. Tá? Por exemplo, se esse preço começa a se afastar muito dessa média de 20 no 60, tá? Você vai ver que ela também vai estar bem afastadona aqui no 15. Então, uma formação de reversão num topinho, né, anterior, alguma coisa assim, com um sinal de venda, pode pegar? Cara, pode, mas tem que ter consciência de que você está contra a tendência. Tá? Preferencialmente, a gente deve olhar para operações que eu tenha a favor da tendência no gráfico menor e no gráfico maior, mas nada impede que a gente faça operações de contra-tendência também, só tomando os devidos cuidados para não dizer que depois não foi avisado e tomou um stop na cara. Tá? Então, passamos aqui nos índices, tá? Não vou olhar mais outros índices, a gente já olhou aqui bastante coisa. Mercado cripto respirando, tá? Voltando aí com o seu market cap, tá? Que a gente gosta de olhar aqui, eu gosto bastante de olhar, voltando aqui para 3,18 trilhões de dólares, tá? De market cap, ou seja, voltaram a aportar no mercado, tá? Então, a gente vê alguns destaques aqui que eu poderia falar para vocês, ó. Uniswap subindo quase 7, Matic subindo 6 e pancada, tá? Cadê aqui? Tinha uma outra aqui, ó. Litecoin também subindo 6 e pancada, tá? Ethereum subindo 5,77. Ethereum, olha, tem gente falando em Ethereum a 4 mil dólares, tá? Fica de olho aí. Tem gente já dando o Ethereum como 4 mil dólares aí, é bom ficar de olho, tá? Para depois não dizer que não avisei. Então, o mercado cripto hoje bem forte, tá? A gente vê aqui, ó, Avalanche 4,90, Cardano 5,34, tá? E o Bitcoin, vamos dar uma olhada nele, subindo já quase 2%. Ele chegou a perder novamente a região dos 100 mil dólares, tá? E está testando essa região, né? Agora está naquela situação chata aqui. Vai para mais de 100, realiza. Vai para mais de 100, realiza. Mas daqui a pouco, as coisas aí, as incertezas se ajeitando, a gente vai ver uma volta aqui do fluxo do Bitcoin, a gente vai com certeza ver esse Bitcoin lá para cima. Tá? Não tenho muita dúvida com relação à valorização do mercado cripto. A única questão aqui no mercado cripto é que ele tem realmente uma volatilidade diferente, a volatilidade dele é mais alta, tá? Muito mais alta, então é comum você ter variações aí, tanto para cima quanto para baixo, de 20%, 30%, tá? De um dia para o outro, e não é para ninguém ficar se assustando nem arrancando o cabelo, porque quem está nesse mercado tem que saber que é surfista de onda grande, né? Não é marolinha. Quando vem correção, não é marolinha. A gente tem que saber disso aí. Ouro. Cara, eu estou preocupado porque eu estou vendo assim, tô vendo muita gente falando de ouro, que está esperando para vender ouro, que está vendendo ouro, que se bater ali eu vendo. E assim, pessoal, o ouro segue forte numa tendência de alta. Então tomem cuidado, tá? Tomem cuidado porque é o que eu acabei de falar. A inclinação das médias aqui está uma inclinação bem satisfatória, tanto no 15 quanto no 60. Tá? Posição bem comprada, bem compradora aí o ouro. Tá? Tá em topo histórico, sim, está renovando máximas aí direto, tá? Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, tá? Com venda.
A gente tentar ficar aqui caçando, tanto caçar topo quanto caçar fundo, isso é uma coisa que pode drenar teu capital, tu tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, é o que eu acabei de falar anteriormente. Pode vender? Pode. Tá esticado? Tá. Até aqui, ó, no 60, dá uma baita venda. Se vier só daqui até a média de 20, do 60, já dá 0,5%. Tá? 0,5% aqui, tá? Dependendo do tamanho do seu lote, você vai fazer uma boa grana sim, mesmo que você saia aqui na média de 20. Tá? Mas tem que saber fazer. Tá? Então, cuidado, porque tem que saber fazer. Tá? Petróleo, como eu falei, né, ontem, falando da questão lá do Irã, a notícia lá dos Estados Unidos tentando ver alguma intervenção, alguma solução lá na questão geopolítica lá com o Irã. O petróleo deu uma alavancada que pegou um monte de vendido, tá? Porque eu tinha acabado de romper um pivô, tá? Então esse candle aqui pegou um monte de vendido aqui com a calça na mão, tá? Que foi estopado, e aí tem aquele impacto não só da notícia, como o impacto dos vendidos estopando, e aí deu uma catalisada aqui na alta e jogou o petróleo lá para cima. Agora, vem voltando para uma situação de queda, a gente vem vendo aqui, né, que começamos a fazer topos e fundos descendentes, tá? Então pode ser que a gente venha fechar esse fair value gap aqui do 15 minutos, tá? Mitigar essa liquidez aqui. Desse segundo gap aqui a gente já mitigou, a gente tem mais um pedacinho aqui para dar uma mitigada, tá? Passando para as moedas, tá? Principais aí da noite, tá? Quem opera à noite. Audi australiano contra o dólar. Continua. Dólar australiano contra o dólar americano. Audi australiano não, já é o Audi. A gente viu aí na abertura, já que está por aqui, ó, tá aqui a abertura, ele abre lateral no 15 minutos, lateral, porém numa região compradora. Tá? Essa região aqui é uma região compradora. Quando ele se decide, ele vai para cima, deu uma boa compra aqui às 4 da manhã, está próxima da abertura do mercado europeu. A gente já viu que o dólar está fraco, o que significa que o euro, né, vai estar forte. Então, mesma coisa a gente verificou no euro aí, 3h15 da manhã, 4 horas, olha lá, já uma sequência aqui de boas operações e a gente confluente com o gráfico maior. Tá? O SDJPY, a gente vê ele em tendência de baixa, acompanhando, tá, a baixa no dólar, a fraqueza aí de hoje no dólar. Nosso amigo áudio JPY, tá, bastante indeciso, tá? A gente vê que está bem lateralizado, teve uma queda grande aí ontem e agora vai lateralizando, tentando retomar uma tendência de crescimento para a gente poder ver o que vai acontecer. Dando uma olhada aqui, eu falei que eu ia olhar os resultados de Google e AMD. Vou começar aqui com a AMD. A AMD divulgou o resultado ontem, porém, apesar de ter vindo, né, um earnings per share aqui praticamente em linha com a estimativa, tá? Eu estava lendo aqui agora pela manhã, o mercado não gostou muito não, tá? Então, a gente percebe que da divulgação do resultado aqui para agora, a ação praticamente já caiu aí, tá? Uns 6,5%, vai caindo 9,80% aqui no pré-market, tá? Que pode ajudar a dar uma poluída aí nos índices, tá? Google, a gente pode olhar aqui pela Alphabet, vai caindo 6,87%, também a mesma situação, veio um resultado abaixo, o earnings per share aqui veio abaixo da expectativa, tá? Não, minto, veio acima da expectativa, era 2,12, veio 2,15, tá? Porém, ainda abaixo da expectativa do mercado, ainda abaixo da vontade do mercado, tá? Sem contar que a gente teve uma queda na receita aí do Google, tá? Que vai jogando o Google para um pré-mercado de 6,80. Então sempre é importante a gente dar uma olhada nisso para fechar o nosso dia de hoje. Vamos fechar aqui no mapa de calor. A gente vê Google aqui no pré-market a 7,15, Microsoft menos, Apple menos 2, Amazon 1,27, está complicado aí, tá? Depois vocês dêem uma olhadinha aí com mais calma, mais próximo da abertura. Nosso pré-market está complicado, está querendo indicar uma situação de queda, tá? Então, por hoje, pessoal, cobrimos bastante coisa. Eu tento falar um pouquinho rápido aqui para não esgotar o tempo nosso, né? E não ser muito longo com vocês.
bons trades, bom dia a todos. Amanhã a gente está de volta. Um abraço, tchau, tchau.